Hoje vamos falar sobre consciência alerta. Antes de tudo, é preciso saber um pouco mais sobre a consciência. Nós sabemos, pelo Livro dos Espíritos, que na consciência estão escritas as leis de Deus. Agora nós podemos avançar um pouquinho para entender isso. Existe um estudo de um grande filósofo do século XIX, Gregor Hegel, em seu livro Fenomenologia do Espírito, onde ele trabalha muito sobre a consciência. E em determinado momento ele vai dizer que o modus operandi da consciência, ou seja, o eixo central da consciência, é a busca da verdade. Ora, se eu busco a verdade, eu estou buscando as leis. E se eu absorvo a verdade, eu absorvo junto às leis. Por isso que na consciência estão escritas as leis de Deus. Independente do grau de evolução do espírito, isso vai acontecendo. Ele vai sempre buscando a verdade. Então imagina que ele é um trabalhador numa área qualquer, e ali para ele executar a sua profissão com alguma soberania, ou total soberania, ele tem que buscar a verdade da sua profissão. O que se coloca ali enquanto base, enquanto estrutura, enquanto subidas a outros momentos maiores da sua profissão. Então o que ele está fazendo? Ele está buscando a verdade daquela profissão. Vamos imaginar um mecânico de automóveis. Para ele entender da mecânica do automóvel, ele tem que buscar a verdade daquela movimentação da mecânica junto com o motor e junto com os acessórios. Quando ele faz isso, ele está buscando a verdade. Ou seja, a consciência está buscando, de alguma forma, um entendimento de como aquilo se realiza. Isso é buscar a verdade. Então não é expandir-se horizontalmente só para o universo em busca das verdades, das leis de Deus. Elas vão chegando com lentidão, porque tudo é regido pela lei de Deus. Ora, sabendo disso, eu posso fazer algo muito negativo, que é não permitir que a minha consciência busque essa verdade, que ela adormeça de alguma forma. Isso é feito muito pelo ostracismo, pela preguiça, pela a má vontade de realizar as coisas. Segundo Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, quando ele fala do inferno, ele diz que lá no inferno os lugares mais terríveis são reservados para aqueles que cuidam do ostracismo, que vivem o ostracismo. E a gente pode fazer uma decodificação desse símbolo, dizendo que aquele que faz a sua consciência ficar adormecida, não permitir que ela busque a verdade, esse está cometendo graves enganos perante a sua própria evolução. Ora, no momento em que eu coloco a consciência para trabalhar, ela me dinamiza. Muitas vezes a pessoa adormece a consciência com receio de que ela traga informações que ele vai precisar modificar suas atitudes, porque ele está cometendo muitos enganos. Então ele não quer saber. Eu não quero saber de nada, não tenho até raiva de quem sabe, porque ele abafa a possibilidade da descoberta da verdade pela consciência. O Mestre Jesus coloca para nós que nós conheceremos a verdade e nos libertaremos por ela. E aí está. Então, quanto mais eu me estabeleço enquanto buscador da verdade, quanto mais eu cresço e me liberto. Então, naquele momento atrás, enquanto eu não sabia direito como é que eram as questões da vida, eu ficava escondido em cavernas, amontoados com outras pessoas, morrendo de medo, me protegendo. Mas à medida que eu fui percebendo que eu podia viver naqueles campos, que eu podia buscar água, que eu podia buscar
a minha caça, podia fazer as minhas coletas de frutas, de cereais, de raízes. Eu comecei a descobrir a verdade. E aí, quando eu começo a descobrir essa verdade, eu não paro mais, eu quero sempre descobrir a verdade, porque agora eu tenho um mundo para ser descoberto. Essa é a proposta da evolução. Nós estamos no planeta Terra, num mundo que muitas pessoas acham que já foi descoberto, mas não. Eu mesmo não conheço o mundo tanto. Provavelmente você também tem a dificuldade de conhecê-lo nas suas profundidades. Então é preciso que a gente se estabeleça um elo muito grande entre nós e a verdade via consciência. Agora, se eu deixar que ela fique parada, fique presa em alguma caverna dessas, em algum nicho mental desses, vai ser complicado. Quando Jesus cura Natanael, que é aquele paralítico que foi colocado debaixo do teto, sobre o teto da casa de Pedro, tiraram o telhado e baixaram ele lá, e Natanael é curado por Jesus, ele era paralítico, vai embora, e à noite Jesus estava conversando com Pedro, e disse assim: Pedro, Natanael foi curado, mas ele voltou lá para as tabernas, voltou para aqueles nichos perigosíssimos. Dali a pouco ele vai voltar a ficar paralítico. Por quê? Porque ele prende a consciência, ele não permite que a consciência dele entenda o que aconteceu com ele, porque ele já havia feito um processo, um projeto de abafamento da consciência da busca da verdade. Ele esteve diante de Jesus, a verdade maior deste planeta, e mesmo assim ele deixou a consciência dele adormecida. Isso para nós é uma grande lição. Nós estamos na doutrina espírita, estamos estudando espiritismo. E até que ponto nós vamos permitir que a nossa consciência fique abafada pelas nossas preguiças, pelos nossos preconceitos, pelos nossos paradigmas já ultrapassados? Até quando isso vai acontecer? É preciso refletir sobre isso. Porque não adianta eu ter nas mãos o livro dos Espíritos, não adianta eu ter estudado sobre Allan Kardec, sobre o seu trabalho, sobre o trabalho de Chico Xavier e de tantos outros médiuns. Não adianta se eu não permito que a minha consciência eleve para outros planos do entendimento para buscar novas verdades. Então eu leio lá no Mundo dos Espíritos uma questão daquelas e eu fico no meio entendimento dela. Às vezes eu não entendo completamente, mas se a verdade chegar para mim via consciência, eu posso entendê-la. Por quê? Porque eu já tenho muitas verdades estabelecidas em mim conquistadas ao longo da minha evolução. Então eu posso fazer uma apropriação. Eu pego um texto do Livro dos Espíritos, leio aquele texto e faço daquele texto, uma apropriação daquilo que eu já li, que eu já estudei, que eu já vivenciei outrora, e aí eu cresço dentro do entendimento do Livro dos Espíritos. Então, meus amigos e minhas amigas, nós precisamos expandir nossas consciências. Quanto mais alerta ela estiver, quanto mais dermos a ela essa força de busca da verdade, tanto mais cedo nós nos libertaremos. Nos libertaremos das ideologias, muitas vezes perniciosas, nos libertaremos de atitudes negativas, nos libertaremos de falácias que não levam a nada. Preste atenção, observe você, até que ponto você está prendendo a sua consciência, deixando-a adormecida, e até que ponto ela está expandindo pela sua vontade de crescer e amar. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.